pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início agora à aula sobre filamentos intermediários. Vamos lá. Antes de tudo, vocês já sabem, vão dar meu likezinho, né? Então vamos lá. Qual é a estrutura dos filamentos intermediários? Observe o seguinte. Eu falei na primeira aula sobre citoesqueleto que os filamentos intermediários, eles não têm assim uma proteína fixa, né? Por exemplo, os microtúbulos são formados de tubulinas, os filamentos de actina são formados de actina. Os filamentos intermediários têm várias proteínas que formam a sua estrutura. Entretanto, existe uma coisa que tem que ter em todas elas. É o quê? O monômero dos filamentos intermediários, ele é sempre uma região, né? É sempre uma proteína fibrosa, né? É sempre uma proteína fibrosa, onde nós temos aí uma sequência de 7 aminoácidos repetidos cerca de 40 vezes. Então, independente do tipo de proteína que vai formar o filamento intermediário, ela tem que ter sempre, esse polipeptídeo tem que ser formado sempre por uma sequência de 7 aminoácidos que se repete cerca de 40 vezes. Os tipos de aminoácido podem variar. E a depender dessa variação aí é que a gente vai ter diferentes tipos de polipeptídeos formando os filamentos intermediários. Mas esse é o monômero aí. Esse monômero, ele vai se unir, dois deles iguais vai se unir para formar um dímero. E nesse caso aqui, eles são paralelos. O que é que isso significa, Jaque? A ponta carboxila dos dois estão na mesma direção. E assim como a ponta amino está nas duas direções. Um dímero desse, a gente tem aí, ou melhor dizendo, dois dímeros desse vão se unir para formar o tetrâmero. Então, repetindo aqui, o monômero dos filamentos intermediários, eles são formados por uma sequência de 7 aminoácidos que se repetem 40 vezes. Dois monômeros vão se unir para formar o dímero de forma paralela, ponta carboxilo com ponta carboxilo, ponta amino com ponta amino. E dois dímeros se unem para formar o tetrâmero. Só que o tetrâmero já é antiparalelo. O que é que significa, Jaque? Significa, vou até botar aqui a animação, significa que a ponta carboxilo de um vai ficar virada para a ponta amino do outro. E ainda por cima são recuados. Existe um espacinho aqui, ó. Existe um espaço entre as pontas, tanto de um lado quanto do outro, né? Então aí, ó, esta é a subunidade solúvel dos filamentos intermediários, ou seja, é essa parte que vai ser desmontada, que vai ficar livre quando a célula desmonta os filamentos intermediários para montar filamentos intermediários em outro local. E como é que eu formo o filamento intermediário final? A gente vai pegar aqui, ó, 8 tetrâmeros. Eles vão ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, organizados paralelamente e enrolados. Aí, 8 tetrâmeros desse, ligados ponta a ponta. Eu tenho aqui 8 tetrâmeros, 8 tetrâmeros, 8 tetrâmeros, 8 tetrâmeros. Aí a gente vai ter a formação do filamento, né? Filamento crescendo dessa forma aí. Olha aqui uma fotografia de microscopia eletrônica mostrando os filamentos intermediários. Esse fiozinho aí, cada fiozinho desse é um filamento. Olha aqui outra forma de representar. Observe aqui o que está acontecendo. Lembra que os tetâmeros, eles são recuados. Então, eles vão, cada conjuntinho aqui, ó, de 8 tetrâmeros vai se organizar aqui, ó, se juntando de forma aí, ó, encaixar o recuo de um com o outro. Olha que maravilha. Essa estrutura aqui, ó, onde se enrola esses 8 tetrâmeros, é uma estrutura semelhante a cabos. Significa que é muito resistente, minha gente, é muito resistente. Isso
o fato deles serem semelhantes a cabos determina que eles são facilmente curvados sem se quebrar. Já disse aqui, ó, são extremamente difíceis de serem rompidos, cabos são difíceis de serem rompidos, e eles também podem ser esticados, né, até um certo ponto, sem serem rompidos também. Qual é a função do filamento intermediário? Resistência a estresse mecânico. E isso é dado por essas características aqui, que são características de cabos, né? Características referentes a coisas que se organizam na forma de cabos. Cabos de força, né? Eles têm essas funções aí. Ao contrário dos microtúbulos e dos microfilamentos, né, os filamentos intermediários, eles não estão presentes em todas as células eucarióticas. Não são todas as células eucarióticas que possuem filamentos intermediários. Elas vão estar restritas a alguns metazoários, que são os vertebrados. Alguns, né, metazoários são eles os vertebrados, os nematóides e os molúsculos, onde os metazoários, onde os filamentos intermediários estarão presentes, e apenas em células que são sujeitas a estresse mecânico. Olha a função deles: resistência a estresse mecânico. Essa estrutura de cabos, essa organização de cabos que dá a eles as características de resistência a estresse mecânico, vai fazer com que eles estejam presentes naquelas células que estão sujeitas a estresse mecânico. E, portanto, eles não vão ser encontrados em organismos com exoesqueleto, como os artrópodes, né? Parece lógico, porque o próprio exoesqueleto dos artrópodes já estão protegendo eles do estresse mecânico. Aí eu trouxe aqui uma animaçãozinha que vai aqui mostrar para vocês como que os filamentos intermediários eles estão organizados. Eles podem surgir aqui, ó. Eles não têm assim uma posição fixa de onde eles surgem, como os microtúbulos e os filamentos de actina, tá? Aí, ó, nesse caso aqui, eles estão ligados aqui, ó, a junções entre células, organismos multicelulares aqui, ó, junções, tá? Os desmossomos, aí eles vão estar aqui, ó, surgindo dessa estrutura e interligando células. Para quê? Já que para dar resistência mecânica a essas células. Então, essas células com os filamentos intermediários, elas são resistentes, né? Elas não vai ter um limite, elas vão esticar, mas vai ter um limite que você pode esticar essas células, porque os filamentos intermediários vão impedir que continue esticando até que elas se rompam. Aí a gente vai mostrar agora a estrutura, né? O monômero, que é o quê? 7, conjunto de 7 aminoácidos repetido 40 vezes. 2 monômeros formam um dímero. 2 dímeros de forma antiparalela e recuada vai formar aí, ó, vão se unir para formar o tetrâmero, que é a unidade solúvel. E ó, os tetâmeros, lembra que eu falei que os tetâmeros eles vão se unir aí pelas pontas, então um recuo vai se encaixar no outro. Só que a gente vai ter como que a estrutura lateral dos filamentos intermediários são 8 tetrâmeros. Então aqui nós temos 8 tetrâmeros, né, organizados, que vão se enrolar para formar aí o cabo. E aí aquela figura que eu já tinha mostrado para vocês, tá, do microfilamento. Fotografia eletrônica, né? Olha aí os créditos, tá, da animação. Vamos dar continuidade aqui. 2 diferenças importantes entre os filamentos intermediários e os outros filamentos. E essas 2 diferenças são importantíssimas para definir a sua função, né? E onde que eles estarão presentes, quais células estarão presentes. Primeiro, as subunidades não possuem sítio de ligação com nucleotídeos. Então, assim, os microfilamentos têm ATP e os microtúbulos têm GTP.
né, na sua estrutura. Os filamentos intermediários não têm nucleotídeo nenhum, nem fosforilado, nem sem fosforilar. Por isso, eles são mais estáveis que a quitina e os microtúbulos. Ou seja, eles não vão se desmontar facilmente como se desmonta o filamento de actina e os microtúbulos. E isso está relacionado, obviamente, à sua função, minha gente. Com a função proteção contra o estresse mecânico. Se ele se desmontar facilmente, a célula, a proteção, ela vai ser perdida. Tá? E no tetrâmero, né, que é a subunidade solúvel, as duas extremidades elas são idênticas, ou seja, o filamento intermediário ele não é polarizado, né? Isso é mais um indicativo de que eles são mais estáveis do que os microfilamentos e os microtúbulos. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de filamentos intermediários e o seu polipeptídeo, que é aquele monômero, né? 40 repetições de 7, né? De uma sequência de 7 aminoácidos. Nuclear, o filamento intermediário que fica abaixo do núcleo, a gente tem aqui a lâmina A, a lâmina B, a lâmina C, são os polipeptídeos. Tá? Vimectina, tem vimectina, desmitina. Aqui, ó, vimectina está aqui, ó. Diversas células de origem mesenquimal. A desmina vai estar presente aqui, ó, no núcleo. Vamos aqui, ó, tipo de filamento epitelial, que está lá nas células da pele, né, epiteliais, por exemplo. A gente tem aqui, ó, queratina, tá? Tipo 1, queratina tipo 2, e como eu já falei, né, tá nas células epiteliais. Axonal, formando os axônios, né, dos neurônios. Temos aqui as proteínas de neurofilamento. Só para vocês verem que, a depender da localização, a gente tem diferentes polipeptídeos formando os filamentos intermediários das células. Olha aí, ó, os filamentos intermediários, eles formam a rede contínua entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear, e é o que está mostrando essa figura aqui, ó, olha como eles, aqui a gente tem a membrana, tá? E aqui a gente tem um núcleo, eles formam uma rede por todo o citoplasma. E ele não tem, assim como microfilamentos e o filamento de quitina, um local exato onde vai ser nucleado, não. Tá? Um outro exemplo aí, ó, aqui surgindo, ó, essa rede de verde aqui no esquema, aqui de verde, ó, aqui no citoplasma, tá? Aqui formando aqui, ó, no citoplasma, os filamentos intermediários no citoplasma, e aqui um exemplo de lâmina nuclear. Aqui é lâmina nuclear, deixa eu ver, tá escrito, não tá. Aqui também a gente tem, ó, tá coração formando a lâmina nuclear, e aqui nós temos um exemplo de fotografia de perto de lâmina nuclear. Então, a aula de filamentos intermediários acabou aqui. Na verdade, a gente terminou o nosso ciclo de aulas sobre sobre o esqueleto, né? E os tipos de filamento. Até a próxima aula, até as próximas videoaulas, que serão provavelmente sobre o núcleo e os processos relacionados ao núcleo, tá? Até mais!